Você conhece a organização política do Brasil? Você sabe que o poder político-administrativo do Brasil é dividido? Você sabe que o poder é dividido? Você sabe a origem dessa divisão? Fique até o final do vídeo e conheça a organização política do Brasil. Olá, eu sou o professor Zé Roberto e hoje eu vou dar uma explicação prática de como é a organização política do Brasil. Essa divisão político-administrativa, ela encontra-se na Constituição Federal de 1988, no artigo 2º, e ela é inspirada no princípio da teoria da separação dos poderes do filósofo francês Montesquieu. A teoria de Montesquieu, ela veio num momento de contraposição ao Estado absolutista, que concentrava todo o poder na mão dos reis, ali entre os séculos XVI e XVIII na Europa. Esse rei ele tinha todas as prerrogativas econômicas, ele era justiça, ele fazia as leis, ele ditava as regras. Porém, as suas atitudes, muitas vezes, ela era mais concentrada nas suas vontades do que na necessidade do Estado. Então, esses filósofos viram que existia uma necessidade de limitar o poder do rei para garantir o interesse comum e as vontades individuais. Então, nasce ali essa separação dos poderes, a partir de uma contraposição do Estado absolutista. Hoje, na atualidade, dentro de um mundo jurídico, essa divisão dos poderes, ela não tem essa visão. Ela não existe a questão da separação, mas sim o Estado como único, e dentro desse Estado essa divisão: legislativo, executivo e judiciário. Porque dentro da teoria de Montesquieu, a partir dessa divisão você limita o poder daqueles detentores do poder. E eles são obrigados a medir as suas ações dentro das leis. Dentro de uma democracia, Montesquieu dizia que é difícil você encontrar a igualdade. Mas a partir da limitação do poder, dentro das leis, dentro das regras, você garante o bem comum e também as liberdades individuais. Em Montesquieu, o poder está dividido em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Na estrutura política do Brasil, essa divisão encontra-se em todas as esferas, em todos os entes federativos. Na estrutura da organização política administrativa do Brasil, o poder executivo, no âmbito federal, ele é representado pelo presidente da República, no âmbito estadual, pelo governador, no âmbito municipal, pelo prefeito e no Distrito Federal, pelo governador. O poder legislativo, no âmbito federal, ele é representado pelo Congresso Nacional, composto por senadores e deputados federais. No âmbito estadual, ele é representado pela Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais, e no município ela é representada pela Câmara Municipal, composta pelos vereadores. No Distrito Federal, a Câmara Legislativa Distrital ela é composta pelos deputados distritais. O Poder Judiciário no âmbito federal ele é representado pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Tribunais Superiores, pelos Tribunais Federais e pelos Juízes Federais. No âmbito estadual, o Poder Jurídico é representado pelos Tribunais de Justiça, pelos Juízes de Direito e pelos desembargadores. Nos municípios há uma particularidade. Os municípios não têm a autonomia, a prerrogativa dentro do poder judiciário. Embora existam fóruns, cidades sede de comarcas, o serviço que é prestado nesses locais, ele é uma atribuição dos entes estaduais. Então há uma limitação da autonomia dentro do poder jurídico nos municípios. No Distrito Federal também há uma particularidade. Existe o poder judiciário, porém ele está vinculado à União. Ele pertence à União. As funções exercidas pelos três poderes, elas são típicas. Cada um tem a sua especificidade. O poder executivo, ele administra. O poder legislativo, ele cria leis, ele legisla e fiscaliza. E o poder judiciário, ele julga. Porém, no artigo 2º da Constituição Federal, fala que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Então, o que ele quer dizer? Que existe uma independência entre eles, mas a sua relação é de interdependência. Porque esses poderes exercem algumas funções que são atípicas, que possibilitam o controle e a vigilância dos outros poderes. Então eles são independentes e harmônicos entre si,
mas tem algumas prerrogativas atípicas que levam a uma vigilância, a um controle um sobre o outro. Um exemplo muito claro é que o poder legislativo, ele cria leis, ele fiscaliza. Porém, no momento de impeachment do presidente da República, do poder executivo, ele julga o presidente, uma função prerrogativa do Senado. E o poder executivo, em contrapartida, ele pode também editar leis, embora a função típica dele seja administrar, governar o povo, cobrar tributos e cuidar da defesa, ele pode criar leis. A medida provisória é um exemplo disso. Ela entra em regime de urgência, mas para ela se tornar uma lei, ela precisa de aprovação do legislativo. O judiciário também tem a sua função típica, que é julgar, ser o guardião da Constituição, mas em alguns momentos ele pode implementar, estabelecer algumas investigações. Quando ele vê lastros de corrupções, por exemplo, na implementação de políticas públicas, ou então nas ações da administração do poder executivo. Então ele pode investigar tanto o executivo como o legislativo. Essa organização, dentro do mundo jurídico, ela é chamada de freios e contrapesos. Sendo assim, tem-se a concepção de que o poder ele é tripartice e não separado. Ele está dentro do mesmo poder. O Estado é o poder, mas há uma tripartição do poder entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Deixo aqui uma reflexão para um próximo vídeo. Reflita comigo. É possível ter uma república democrática sem a divisão dos poderes? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, compartilha. Vamos ampliar esse debate, esse conhecimento sobre a repartição do poder. Um forte abraço.